Quando ela tocou o fundo, descobriu a verdade que iluminou a sua alma. Às vezes, é preciso perder todas as respostas para finalmente encontrar a verdade. Essa é a frase que acompanha Clara no instante em que sua vida, antes sustentada por uma força que ela mesma não entendia, começa a revelar aquilo que sempre existiu por baixo da superfície. A queda dela não é apenas um momento difícil, é um ponto de revelação. Quando tudo racha, quando tudo silencia, quando o controle some, o que resta é o encontro inevitável com a própria alma. E é justamente nesse encontro que as luzes mais profundas começam a surgir. O fundo, para Clara, não chega como castigo, chega como porta. Uma porta que ela nunca ousou abrir enquanto acreditava que precisava ser forte para todos, o tempo todo. O que ninguém lhe contou é que, no fundo, existe algo que se recusa a apagar, a verdade que espera o momento certo para iluminar. E esta história, a história de Clara, começa exatamente quando a escuridão parece total. E ainda assim, algo dentro dela insiste em acender. Clara sempre foi vista como a pessoa que segurava tudo. A amiga confiável, a filha responsável, a profissional que nunca falhava. Ela aprendeu cedo que desabar não era uma opção e por isso construiu uma superfície de vida tão bem polida que ninguém desconfiava do que existia por trás. O sorriso constante, as respostas rápidas, a postura firme. Tudo isso era a armadura que ela vestia diariamente. Não porque desejava impressionar, mas porque acreditava que, se deixasse escapar qualquer sinal de fragilidade, tudo o que sustentava ao redor poderia ruir. Por dentro, porém, havia um cansaço antigo. Um cansaço que não vinha de tarefas, mas de expectativas. Clara carregava a sensação de que era responsável pela harmonia do mundo ao seu redor, como se fosse sua função impedir que tudo desmoronasse. E essa responsabilidade silenciosa tomou forma de rigidez. Ela não se permitia sentir demais, chorar demais, questionar demais. Cada emoção mais profunda era empurrada para baixo, guardada em algum canto da alma que ela nunca visitava. Sua rotina era exemplar, quase impecável. Do lado de fora, isso parecia organização. Mas, na verdade, era uma estratégia para manter-se longe de si mesma. Clara enchia seus dias, enchia seus horários, enchia suas mãos com tarefas que a impediam de ouvir a própria vulnerabilidade. Era mais fácil ajudar os outros do que admitir que precisava de ajuda. Era mais fácil resolver problemas externos do que enfrentar os internos. Ela se acostumou tanto a ser forte que começou a confundir força com silêncio e estabilidade com a ausência de emoções. Com o tempo, porém, pequenas fraturas começaram a surgir. Coisas que antes pareciam leves, agora a exauriam. Conversas que exigiam profundidade a deixavam inquieta. Situações que pediam entrega emocional provocavam um desconforto que ela disfarçava com elegância. Clara sentia lá no fundo que algo dentro dela se apertava cada vez mais. Como se uma corda invisível estivesse sendo tensionada, fio a fio, à espera do momento em que já não seria possível suportar. Apesar disso, ela ignorava os sinais. Repetia mentalmente que era apenas uma fase, apenas cansaço, apenas acúmulo de trabalho. Mas algo nela sabia que não era isso. Sabia que havia uma verdade guardada por trás daquela força artificial, uma verdade que ainda não tinha permissão para emergir. Clara vivia na superfície da própria vida, evitando o mergulho que poderia revelar tudo o que temia encarar. E é justamente quando alguém passa muito tempo se equilibrando na superfície que a queda se aproxima. Porque nenhum coração consegue sustentar indefinidamente o que foi construído sobre rachaduras. A queda nunca começa de maneira grandiosa. Ela sempre anuncia sua chegada através de algo pequeno, quase imperceptível, como uma linha fina que se forma em um vidro aparentemente resistente. Para Clara, essa fissura surgiu em um dia comum, no qual tudo parecia seguir o roteiro habitual.
Ela havia acordado cedo, organizado a casa, respondido mensagens, resolvido pendências, tudo com a mesma precisão que fazia parte de sua identidade. Mas foi justamente nessa normalidade que o primeiro sinal apareceu. Durante uma conversa simples, alguém fez um comentário que para qualquer outra pessoa teria passado despercebido. Era apenas uma frase, dita em tom leve, mas que bateu em Clara de um jeito estranho. Você sempre dá conta de tudo. Parece que nada te afeta. Ela sorriu mecanicamente, como sempre fazia, mas por dentro algo falhou. A frase não era nova, mas naquele dia ela entrou como uma lâmina fina. Não porque fosse mentira, mas porque era verdadeira demais. E essa verdade tocou exatamente o ponto que Clara evitava admitir. Há muito tempo, ela não sabia mais o que significava ser afetada, porque já não se permitia sentir nada plenamente. O segundo sinal veio horas depois. Ao tentar realizar uma tarefa simples, Clara se esqueceu de um detalhe óbvio, um esquecimento banal, mas que fez seu peito travar por alguns segundos. Aquilo não acontecia com ela. Ela era a pessoa que lembrava de tudo, que jamais cometia deslizes. E ainda assim, lá estava, encarando um erro mínimo que não deveria ter importância, mas que a atingiu como se abalasse sua identidade. Por um instante curto e silencioso, Clara sentiu que estava perdendo o controle, não da tarefa, mas de si mesma. Mais tarde, ao chegar em casa, veio o terceiro sinal. Ao abrir a porta, sentiu uma sensação de vazio tão profunda que precisou se apoiar na parede. Nada havia acontecido, nada estava diferente. Mas aquela casa que ela organizava com tanto rigor parecia, de repente, não acolhê-la. Parecia fria, distante, estranha. Como se refletisse exatamente o que ela vinha sentindo por dentro, mas se recusava a admitir. Foi um instante rápido, mas decisivo. Uma pequena quebra, uma microfissura emocional que denunciava que algo estava prestes a ceder. E foi nesse conjunto de detalhes, uma frase, um esquecimento, uma sensação, que a primeira rachadura se formou na armadura de Clara. Rachadura essa que não destruiu nada imediatamente, mas que abriu uma brecha para que a verdade começasse a se infiltrar. Porque não é o grande acontecimento que derruba alguém como Clara. É o acúmulo de pequenas verdades que se recusam a continuar presas. Clara não percebeu naquele dia, mas a fissura já havia começado. E quando uma fissura aparece, o coração sabe, algo está se preparando para emergir, algo que não poderá mais ser ignorado. O colapso de Clara não aconteceu em um rompante dramático. Não houve gritos, tempestades ou explosões emocionais. A queda dela foi silenciosa, quase delicada, como se a própria vida tivesse decidido desmontar suas defesas com cuidado, peça por peça, até que nada mais pudesse permanecer em pé. E talvez por isso tenha sido tão devastador. Porque quando a dor não faz barulho, ela entra mais fundo. Nos dias que seguiram a fissura invisível, Clara começou a notar que algumas partes de si estavam cedendo, mas se recusava a dar nome ao que sentia. Acordava com uma leve tristeza que não sabia justificar. Dormia com uma exaustão mental que não fazia sentido. Durante as conversas, sua atenção se perdia em um ponto distante. No trabalho, a clareza que sempre a definiu parecia turva, como se seu pensamento estivesse coberto por uma neblina emocional. Mas ela seguia, insistindo que estava apenas cansada. O colapso começou a ganhar forma quando Clara tentou continuar vivendo como antes. Tentou manter a agenda cheia. Tentou ajudar quem a procurava. Tentou sorrir para mostrar ao mundo que ainda era a mesma pessoa que todos conheciam. Mas o corpo, a mente e a alma já não obedeciam. A tensão acumulada por anos estava prestes a quebrar a superfície. E algo nela sabia disso, mesmo que ainda resistisse à ideia de parar.
Foi numa manhã aparentemente comum que o colapso se revelou. Ao arrumar a mesa para o café, uma simples xícara escorregou de suas mãos e caiu no chão. O som da porcelana se despedaçando ecoou pela cozinha como se fosse um aviso. Clara ficou paralisada, não pelo objeto quebrado, mas porque sentiu que aquela xícara representava algo maior. A vida dela, fragmentando-se de forma irreversível. Ela caiu de joelhos, não por causa da queda da xícara, mas porque a queda dela finalmente tinha chegado. O choro veio sem aviso, sem contenção, sem elegância. Era como se anos de emoções comprimidas se soltassem de uma só vez. Não era tristeza apenas. Era medo, cansaço, raiva, solidão, alívio. Tudo misturado em uma liberação que ela não conseguia mais controlar. O corpo tremia, como se estivesse se libertando de um peso antigo. A mente repetia perguntas que ela nunca deixou emergir. Por que eu tenho que aguentar tudo? Por que eu não posso cair? Por que ninguém vê que eu estou no limite? Quando o choro cessou, Clara percebeu que algo tinha mudado. Não porque se sentia melhor, mas porque finalmente havia parado de lutar contra o inevitável. Ela estava no início do fundo, no espaço onde nenhuma máscara funciona, onde nenhuma força artificial se sustenta, onde a alma mostra exatamente o que precisa ser visto. Sentada no chão frio, Clara entendeu algo que ainda não conseguia explicar com palavras. Ela não tinha mais para onde fugir. E, paradoxalmente, essa ausência de fuga era o início da sua libertação. O fundo não era o fim, era a porta que se abriu quando tudo o que era falso caiu. Chegar ao fundo não foi uma queda súbita, mas um processo gradual, como se Clara estivesse sendo conduzida lentamente a um lugar que, embora temesse profundamente, já reconhecia de algum modo. No fundo, nada é barulhento. Nada se movimenta rápido. Tudo é silêncio. Um silêncio tão denso que parece pressionar o peito, obrigando a pessoa a enxergar aquilo que passou a vida evitando. E foi nesse silêncio que Clara finalmente chegou. Nos dias que se seguiram ao colapso, ela se retirou do mundo. Não por decisão consciente, mas porque não tinha energia para continuar representando a força que sempre exibiu. As mensagens ficaram sem resposta. As tarefas acumularam. Os compromissos foram desmarcados. Sua casa, sempre impecável, começou a revelar a desorganização que antes existia apenas dentro dela. E pela primeira vez, Clara não tentou esconder. Apenas deixou acontecer. No fundo, ela sentia como se estivesse vivendo dentro de um espaço suspenso. Não conseguia avançar, mas também não conseguia voltar. Era um território onde nada parecia familiar. As emoções que sempre foram empurradas para longe, agora surgiam em ondas lentas e profundas. Havia dias em que o vazio dominava tudo. Dias em que pensamentos pesados se repetiam como ecos intermináveis. Dias em que ela se olhava no espelho e não reconhecia quem via. Era como se tivesse perdido a identidade que sustentou por tantos anos. Clara tentou identificar quando exatamente havia deixado de ser aquela mulher que parecia inabalável. Não encontrou resposta. E no fundo percebeu que não precisava encontrar. Porque o fundo não pede explicações. O fundo exige presença. Ele quer que você esteja ali, inteira, vulnerável, sem máscaras. Ele quer que você olhe para a própria alma sem filtros. E Clara, pela primeira vez, estava disposta a fazer isso. À medida que os dias passavam, ela começou a perceber algo curioso. A dor que chegou como um peso insuportável, agora parecia mudar de forma. Tornava-se menos agressiva e mais reveladora. Como se dissesse, agora que você parou, eu posso te mostrar o que sempre tentei comunicar. Clara começou a ver cenas antigas com outros olhos. Situações que antes pareciam simples, agora revelavam dores não expressas. Relações que considerava resolvidas mostravam lacunas emocionais profundas.
Decisões que tomou por força revelavam agora a fragilidade que ela tanto tentou esconder. Com o tempo, o fundo deixou de parecer um abismo e começou a se parecer com uma sala escura. Uma sala onde todas as verdades estavam guardadas, esperando que ela tivesse coragem de acender a luz. E embora a escuridão fosse desconfortável, Clara sentia que ali havia algo sagrado. Porque o fundo é o único lugar onde a verdade não se disfarça, onde tudo o que é falso cai, onde tudo o que é essencial permanece. Foi ali, nesse estado de quietude intensa, que Clara percebeu que algo dentro dela começava a se movimentar. Não era força ainda, não era esperança ainda, era apenas uma pequena mudança, quase imperceptível, como o ar que circula antes de uma janela ser aberta. Era o aviso de que, mesmo no fundo, existe vida. E essa vida estava preparando o caminho para a primeira luz. No fundo, onde tudo parecia suspenso e imóvel, Clara começou a perceber algo que nunca tinha experimentado com tanta clareza. O silêncio falava. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de vozes antigas, emoções reprimidas e pensamentos que ela nunca havia permitido emergir. Ali, naquele espaço sem máscaras, a dor não gritava, ela sussurrava. E esses sussurros começavam a revelar partes de sua história que Clara sempre tentou ignorar. A primeira voz que surgiu não era acusatória, nem cruel. Era uma voz suave, quase infantil, que dizia: "Você não precisava ter sido tão forte." Essa frase atravessou Clara como um golpe emocional. Não porque fosse dolorosa, mas porque expunha uma verdade que ela nunca ousou admitir. Desde muito jovem, Clara aprendeu que sua dor não tinha espaço, que chorar era fraqueza, que sentir demais atrapalhava, que depender dos outros era peso. E assim ela se moldou para ser impecável, para não incomodar, para carregar tudo sozinha. Outra voz emergiu em seguida, mais madura, mais consciente, e dizia: "Você não foi cuidada quando mais precisou." Essa frase abriu uma memória que Clara acreditava ter esquecido. Uma lembrança de uma época em que ela precisou de apoio, mas encontrou silêncio. Não houve má intenção, apenas ausência. E essa ausência se transformou no alicerce de sua independência forçada. Ali, sentada no chão escuro de sua alma, ela percebeu que não era naturalmente forte. Ela apenas nunca teve escolha. A dor mostrava então uma sequência de momentos em que Clara engoliu o próprio choro para não preocuparem com ela. Situações em que se colocou em último lugar para que todos ao redor permanecessem bem. Decisões em que sacrificou sua vontade por medo de decepcionar. Cada uma dessas memórias surgia como um fragmento de espelho quebrado, refletindo a multiplicidade de versões que ela carregou ao longo da vida. Mas o silêncio também revelava algo ainda mais profundo. Ele mostrava que Clara havia aprendido a confundir amor com esforço. Acreditava que era preciso se desgastar para ser digna, se sobrecarregar para ser valorizada, se anular para ser aceita. E agora, no fundo, essas crenças se desdobravam diante dela com uma clareza quase dolorosa. Era como se a queda tivesse desfeito todos os disfarces que ela vestiu por anos, e por isso mesmo estivesse revelando sua essência. Conforme essas vozes ganhavam forma, Clara sentiu algo inesperado: alívio. Pela primeira vez, alguém estava dizendo a verdade para ela. E esse alguém era sua própria alma. Não havia julgamento, não havia cobrança, havia compreensão. A dor não a estava castigando, estava explicando, estava mostrando onde tudo começou. Estava abrindo espaço para que Clara finalmente reconhecesse que não era fraca por ter chegado ao fundo. Era humana por não conseguir sustentar para sempre aquilo que nunca deveria ter carregado sozinha. E nesse instante, ela entendeu que a dor não vinha para destruir, vinha para iluminar o caminho para a primeira luz.
A luz que só pode surgir quando a verdade finalmente encontra espaço para se manifestar. A primeira luz não surgiu como claridade repentina, nem como uma epifania arrebatadora. Ela nasceu como um detalhe tão sutil que Clara poderia ter ignorado se não estivesse pela primeira vez disposta a ver. Depois de dias encarando o fundo, mergulhada nas vozes que revelavam feridas antigas, Clara despertou em uma manhã com uma sensação diferente. Não era força, não era alegria, era um fio de leveza, um minúsculo respiro dentro do peso que a acompanhava. Ela se levantou devagar, ainda sentindo a alma cansada, mas percebeu algo que não acontecia há muito tempo. Seu corpo não resistiu ao movimento. Era como se depois de tanto tempo carregando o mundo, uma parte invisível tivesse sido retirada de seus ombros. Clara sentiu isso sem saber explicar, e esse pequeno movimento interno foi suficiente para acender a primeira luz. Essa luz se intensificou quando ela decidiu abrir a janela da sala. Um gesto simples, comum, mas que naquele dia carregava significado. O ar frio entrou, o sol tocou o chão e Clara sentiu algo dentro de si responder a essa claridade. Pela primeira vez, ela não recuou. Permitiu que a luz a alcançasse, mesmo que ainda doesse. O fundo, antes tão escuro, começava a mostrar contornos, e cada contorno revelado era um trecho de si mesma que ela nunca tinha permitido observar com honestidade. Mais tarde, enquanto tomava café, lembrou-se de uma frase que ouviu anos atrás, mas que nunca havia feito sentido até aquele momento. Quando nada mais sobra, só permanece o que é verdadeiro. E essa frase acendeu outra pequena luz dentro dela. Percebeu que todo o esforço que fazia para ser perfeita, forte e inabalável havia desmoronado. E ao desmoronar, deixou espaço para surgir algo que não dependia de esforço algum: sua essência. O momento decisivo da primeira luz aconteceu quando Clara recebeu uma mensagem inesperada de uma amiga. Não era um pedido, nem um problema a resolver. Era apenas um simples "pensei em você hoje, está tudo bem?" Durante anos, Clara teria respondido rapidamente, minimizando tudo, como fazia sempre. Mas naquele dia, algo a impediu de mentir. Em vez disso, ela digitou: "Não estou bem." Duas palavras que jamais havia pronunciado para alguém. Duas palavras que abriram, de forma discreta, o caminho para algo novo. A resposta veio rápida e gentil, oferecendo ajuda, presença, escuta. E Clara percebeu com surpresa que não estava sozinha. Nunca esteve. Apenas se acostumou tanto a carregar tudo que esqueceu o que significava ser vista. E essa percepção iluminou algo profundo nela. A primeira luz não veio de dentro, nem de fora. Veio do encontro entre o que ela permitiu sentir e o que o mundo estava disposto a oferecer. A partir desse pequeno gesto, Clara começou a enxergar que não estava quebrada. Estava despertando, que sua queda não era descontrole, era transição, que o fundo não era punição, era preparação. A luz, mesmo pequena, revelava uma verdade essencial. A cura começa quando a pessoa permite ser alcançada. E aquele pequeno ponto de luz, quase tímido, era a promessa de que a revelação mais importante ainda estava por vir. A verdade não chegou como explosão, nem como resposta pronta. Ela veio como um fio contínuo de revelações, cada uma conectada à anterior, como se Clara finalmente tivesse encontrado a ponta do novelo que sua alma tentava puxar há anos. Depois da primeira luz, um espaço interno começou a se abrir. Um espaço silencioso, mas fértil, onde pensamentos profundos emergiam sem a urgência de serem reprimidos. Foi nesse espaço que a verdade começou a se formar. Clara percebeu, com uma clareza quase desconcertante, que toda a sua vida havia sido guiada por um único medo: o medo de não ser suficiente,
Todas as decisões, todas as renúncias, toda a força artificial que sustentou durante anos vinham desse núcleo silencioso de insegurança. Ela havia acreditado que, para ser amada, precisava ser impecável, que para ser valorizada, precisava carregar mais do que era capaz, que para ser digna, precisava se anular. E a verdade que agora se revelava desmontava tudo isso com a força de uma revelação simples. Ela nunca precisou ser perfeita para merecer amor. Essa compreensão veio acompanhada de lembranças antigas. Momentos em que ela tentou pedir ajuda, mas não foi entendida. Momentos em que deixou de se expressar por medo de incomodar. Momentos em que se colocou em último lugar, acreditando que isso a tornava mais generosa, quando na verdade apenas a tornava invisível para si mesma. Clara viu, pela primeira vez, que passou anos tentando conquistar o que já tinha dentro de si: valor. Enquanto essa verdade se aprofundava, outra se revelava logo atrás. Ela percebeu que não era a queda que a destruía, era a resistência em cair. Era a tentativa exaustiva de parecer inteira quando já estava fraturada. Era o esforço contínuo de manter uma versão de si que não correspondia ao que seu coração sentia. O fundo não foi uma falha. Foi o momento em que sua alma finalmente teve espaço para se expressar depois de anos sufocada. E então veio a revelação mais luminosa. Clara não estava sozinha. Nunca esteve. A solidão que sentia era resultado de suas próprias barreiras emocionais, erguidas para sobreviver. Mas agora, ao permitir-se ser vista, outras mãos começaram a se aproximar. Outras presenças começaram a surgir. Outras conexões começaram a florescer. A verdade iluminava não apenas sua história, mas também o caminho que ela poderia trilhar dali em diante. Um caminho onde ela não precisava ser sobre-humana para ser amada, nem invencível para ser valorizada. Essa verdade reformulou seu passado. Não o apagou, não o reescreveu, mas o resignificou. As dores deixaram de ser cicatrizes silenciosas e se tornaram capítulos compreendidos. As perdas deixaram de ser culpas e se tornaram marcos de crescimento. As quedas deixaram de ser falhas e se tornaram portais. Clara entendeu que a luz que iluminou sua alma não veio de fora. Veio da coragem de encarar sua própria escuridão. E nesse instante, ela reparou que respirava diferente. Mais devagar, mais fundo, mais inteiro. A verdade havia reconfigurado o centro de sua existência. Era uma luz calma, constante, que iluminava sem ferir. Uma luz que dizia: agora você pode seguir. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Clara estava pronta para emergir. A ascensão de Clara não veio acompanhada de triunfos grandiosos, nem de mudanças radicais que pudessem ser vistas de fora. Ela começou de forma discreta, quase imperceptível, como um músculo que retorna à vida depois de muito tempo sem ser usado. Clara despertou em um dia comum e percebeu que algo nela estava diferente. Não era a ausência de dor, era a presença de consciência. Ela não fugia mais do que sentia, e ao não fugir, a dor deixava de dominar. O primeiro gesto da ascensão aconteceu quando ela se levantou da cama sem se apressar. Pela primeira vez em anos, não havia urgência artificial. Não havia a sensação de que precisava correr para não desmoronar. Ela caminhou até a cozinha, preparou seu café e sentou-se sem carregar o peso invisível que sempre a acompanhou. Pequenas pausas começaram a surgir naturalmente, não como falha, mas como escolha. A vida já não parecia uma lista interminável de tarefas, mas um espaço onde ela podia existir. À medida que os dias avançavam, Clara percebeu que sua presença mudava a forma como ocupava o mundo. Antes, ela temia ser vista de perto, acreditando que qualquer proximidade revelaria suas fragilidades. Agora, ao reconhecer sua verdade,
Ela sentia que não precisava mais esconder nada. Conversava com mais honestidade. Admitia quando não estava bem. Fazia perguntas que antes evitava. Descobria que vulnerabilidade não afasta, aproxima. E essa aproximação começou a reconstruir relações que antes eram apenas superficiais. No trabalho, Clara passou a impor limites que nunca havia considerado possíveis. Ela entendeu que não precisava dizer sim para tudo para ser valiosa. Começou a reorganizar responsabilidades, delegar tarefas e, principalmente, recusar o papel de carregar o peso emocional do ambiente. Seus colegas notaram a mudança. Não era resistência, era clareza. Uma clareza que vinha de alguém que, pela primeira vez, sabia exatamente o que podia entregar, sem se destruir no processo. Em casa, ela sentiu o desejo de recomeçar. Não um recomeço total, mas simbólico. Tirou objetos das prateleiras, reorganizou armários, descartou coisas que havia guardado por medo de encarar lembranças. Cada gesto era uma forma de liberar espaço, não apenas físico, mas emocional. A casa, antes rígida e silenciosa, começou a ganhar leveza. Clara começou a ocupar aquele espaço com partes de si que antes escondia. A ascensão também se manifestou na forma como Clara lidava com o fundo que havia tocado. Ela já não via aquele momento como derrota, mas como revelação. A luz que encontrou ali se tornava um guia interno. Quando sentia tristeza, ela não tentava apagar. Quando sentia medo, ela escutava. Quando sentia vazio, ela permanecia. Descobriu que a cura não acontece quando fugimos da dor, mas quando deixamos que ela complete o ciclo para o qual foi criada. Revelar, transformar e liberar. A força que emergia agora era real. Não a força tensa, rígida, incansável que ela usou por anos para sobreviver, mas uma força tranquila, consistente, que nasce de quem finalmente aprendeu a ser honesto consigo mesmo. Clara entendia que a ascensão não era sobre voltar a ser quem era antes. Era sobre se tornar alguém que nunca teve permissão de ser. E cada passo que dava agora carregava algo que ela havia esquecido de sentir. Esperança. Não a esperança ingênua, mas a esperança madura, nascida da certeza de que mesmo quando o fundo chega, existe luz esperando para emergir. Clara caminhava ao entardecer, observando a mudança da luz no céu, como quem reconhece pela primeira vez a beleza de algo que sempre esteve ali. O mundo não havia mudado, mas ela havia. A vida que antes lhe parecia pesada, agora tinha um ritmo diferente, como se cada gesto carregasse intenção. A verdade que encontrou no fundo não apagou sua história, mas iluminou cada parte dela com um significado novo. Era como se tivesse aprendido a olhar para si, sem medo, sem julgamento e, sobretudo, sem a rigidez que a acompanhou por tantos anos. Enquanto caminhava, uma frase começou a se formar dentro dela, não como pensamento forçado, mas como algo que emergia naturalmente de sua nova consciência. Uma frase que, de alguma forma, sintetizava toda a jornada que havia atravessado. Uma frase que a acompanharia nos dias bons e nos dias difíceis, como lembrete de que a luz que encontrou não dependia de circunstâncias, mas de presença. A frase era simples, mas carregada de verdade. O fundo não te quebrou. Ele te mostrou onde a sua luz estava escondida. Ao permitir que essas palavras ocupassem seu coração, Clara sentiu a mesma calma profunda que a acompanhou desde que encontrou a primeira luz. Não precisava mais temer a escuridão. Não precisava mais lutar contra o que sentia. A alma dela, antes exausta, agora caminhava livre. E era justamente essa liberdade que tornava a frase tão poderosa, porque ela não falava apenas sobre superação, falava sobre revelação, sobre o encontro com aquilo que sempre esteve dentro dela, esperando o momento certo para iluminar. Clara continuou caminhando enquanto a noite se aproximava.
sentindo que cada passo a reconectava com uma versão de si mesma que ela nunca teve coragem de acessar. A verdade que emergiu no fundo não era apenas um entendimento intelectual. Era uma mudança silenciosa, profunda, que reorganizava sua forma de existir. Ela percebia agora que a vida não exige força constante, mas presença verdadeira. Não exige perfeição, mas autenticidade. Não exige que ninguém carregue o mundo, apenas que carregue a si mesmo com honestidade. Essa história, no entanto, não pertence só a Clara. Pertence a todos que, em algum momento da vida, tocaram o fundo e acreditaram que ali era o fim. Pertence a quem já se viu perdido na própria escuridão, sem saber como voltar. Pertence a quem acha que precisa se esconder para não decepcionar. Pertence a quem tenta ser forte por tanto tempo que esquece como é simplesmente ser humano. O fundo, que parece abismo, muitas vezes é passagem. E a luz que parece distante, muitas vezes está apenas esperando que você pare de correr. Se este conto iluminou algo dentro de você, continue caminhando conosco. Há outras histórias, outras revelações e outras verdades que só se mostram quando estamos prontos para ouvi-las. Sua alma ainda guarda luzes que talvez você não tenha acessado. E se você permitir, elas podem transformar completamente o caminho adiante.